Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você os principais sinais e sintomas de câncer de mama para você prestar atenção. A gente sabe que o câncer dá sinais, a gente tem sintomas no nosso corpo quando ele começa a aparecer e é muito importante prestar atenção nesses sinais que o nosso corpo dá para a gente para procurar ajuda, tentar fazer um tratamento o mais rápido possível e evitar problemas maiores. Então você vai adorar esse vídeo, eu vou te dar inclusive algumas dicas com relação às pessoas que estão mais em risco e até questões relacionadas à sua alimentação. Você vai adorar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias. Você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram e segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal. @nutricionista Patrícia Leite também. Se você gosta desse assunto, se você quer saber mais dicas, enfim, né, com relação a câncer de mama, outros tipos de câncer, a relação com a alimentação, deixa sua curtida aqui no vídeo que eu vou ver que você gostou e faço mais vídeos assim pra você. Me conta se você já teve algum histórico pessoal seu de câncer de mama, se teve algum histórico familiar, por que esse assunto te preocupa, por que você está assistindo o vídeo, se tem mais alguma informação que você gostaria de ter relacionado a isso. Eu sei que o câncer de mama é um dos cânceres mais prevalentes entre as mulheres, então é muito importante a gente falar mais sobre isso e falar, inclusive, como eu falei, né, desses sinais e sintomas para prestar atenção. Claro que é muito importante que você faça os seus exames regularmente, a gente vai até falar um pouquinho mais disso aqui depois, mas existem alguns tipos de nódulos ou, enfim, né, alguns tipos de massa de tumor que você pode palpar, você pode verificar num autoexame em casa. Então é muito importante que você conheça como é a sua mama, o seu seio e veja se tem alguma diferença nele, porque você se conhece melhor do que ninguém. Então às vezes você pode falar para o seu médico, tenho isso aqui que eu notei que está diferente, aquilo ali está um pouquinho estranho, né? Não era assim que estava antes. Então é muito importante a gente se olhar durante o banho, fazer o autoexame, ou no momento que você acha mais importante. Se olha na frente do espelho para verificar também se tem alguma questão diferente. E lembra sempre que eu tenho aqui uma playlist também falando mais sobre saúde da mulher com muitas dicas, não só, obviamente, de câncer, né, e de questões mais graves assim, mas de outras questões que acometem as mulheres. Então, falando sobre TPM, falando sobre ovário policístico, falando sobre reposição hormonal, menopausa. E eu vou deixar esse vídeo lá nessa playlist e vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você também. Então, o primeiro grande sinal de câncer de mama pode ser alguma massa, ou seja, alguma bolinha, algum caroço que aparece no seu seio que não estava lá antes. Normalmente, no caso de câncer de mama, esse caroço pode ter bordas irregulares e ele pode ser indolor. Então, muitas mulheres percebem no autoexame, levantando o braço e apalpando a mama, embaixo da mama, perto da área da axila, em volta da areola da mama, que alguma massa diferente apareceu. Se você não tinha nenhuma massa, nenhum tipo de bolinha, nenhum tipo de nódulo no seu seio, do nada alguma coisa apareceu, é muito importante que você vá ao seu médico, relate isso para ele, porque daí ele pode fazer outros exames para verificar qual é o problema. As mulheres têm necessidade diferente, né, de acordo com o histórico familiar, com o histórico pessoal delas mesmo, mas normalmente as mulheres precisam fazer de uma forma que o seu médico vai dizer qual é a melhor frequência para você, ultrassom de mama ou até mesmo mamografia. Se já tem algum tipo de nódulo, ele pode pedir para fazer alguma biópsia ou alguma punção para verificar qual é o conteúdo desse nódulo. Então, apareceu alguma coisa diferente, alguma bolinha, algum caroço diferente na sua mama, esse é um grande sinal para você prestar atenção. Outro sinal que às vezes acontece com as mulheres que têm câncer de mama é um inchaço parcial da mama. Então, às vezes você repara que no quadrante inferior da sua mama esquerdo, por exemplo, ficou mais inchado, mas você, enfim, não teve nenhum acidente, né? Não bateu com a mama em algum lugar, porque às vezes acontece também, né? Você tá num acidente de carro, alguma questão assim, que você pode ter algum trauma relacionado a essa batida, alguma coisa assim. Nada de diferente aconteceu. Você não caiu, você não se machucou, apareceu um inchaço na sua mama em partes diferentes, ou, enfim, não foi toda a mama que tá inchada, porque às vezes a mama fica mais inchada na TPM, né, variação hormonal, você sente os dois seios inchados de uma forma mais equilibrada, digamos assim, e mais dolorida até, muitas vezes, para as mulheres. Isso pode estar relacionado à variação hormonal. Se esse inchaço acomete uma área específica do seu seio e não está relacionado a algum tipo de dor,
pode ser um sinal de câncer de mama. Pode ser outra questão de saúde também, né? Não é para apavorar esse vídeo, lembra que ele é meramente informativo, mas algo diferente está acontecendo, é importante que você vá no seu médico. Outra coisa que pode acontecer é ocorrerem ondulações na pele. A pele fica mais tipo uma casca de laranja, digamos assim, uma casca de maracujá quase. Então, se a pele era mais lisinha e começou a ficar muito ondulada, também pode ser um sinal de câncer de mama e precisa ser investigado. Qualquer alteração no seu mamilo também é muito importante que você note. Se você não está grávida, porque as mulheres grávidas podem ter mudança na coloração do mamilo por questão hormonal, depois da gestação, essa cor que fica um pouco mais escurecida pode levar uma descamação no mamilo, e isso em as mulheres que estão grávidas, que amamentaram, pode ser normal dependendo, né, enfim, da sua genética e da sua questão hormonal. Qualquer dúvida que você tenha durante a gravidez, é importante que você fale com o seu médico também, porque pode ser que alguma coisa errada esteja acontecendo. Mas se você não está nesse período da vida que essas flutuações hormonais são maiores, isso pode acontecer. E a coloração do seu mamilo fica diferente. Se o seu mamilo fica mais espesso, mais enrugado do que ele é, se a espessura dele modifica, se ele muda a própria projeção dele, porque o mamilo é para fora normalmente. Se o mamilo fica para dentro, esses sinais muito diferentes com o seu mamilo, de escamação dele, podem estar relacionados ao câncer de mama. Pode não ser o caso, mas é mais uma vez importante que você fale com o seu médico. Uma dor nos seus seios ou uma dor nos mamilos também, independente do ciclo menstrual, também pode ser um sinal de câncer de mama. Claro que dor no seio é uma questão muito ampla, né? Como eu falei para você, durante a TPM muitas mulheres têm esse sintoma e muitas vezes é uma questão benigna, mas se é uma dor diferente que você tem sentido fora do período que você deveria sentir, né, que é durante a TPM, é importante falar com o seu médico também. É importante também você verificar durante o seu autoexame se quando você aperta a sua mama, o mamilo especificamente, sai algum tipo de secreção. Claro que nas mulheres que estão grávidas, nas mulheres que tiveram bebê e estão amamentando, ou até mesmo nas mulheres que tiveram bebê e não estão amamentando, elas ainda podem ter uma produção de leite, ou até mesmo uma sinalização de produção, e pode sair alguma secreção, um colostro, até mesmo leite materno. Mas se você não está grávida, se você não engravidou recentemente, se você repara que quando você faz seu autoexame, você pressiona gentilmente o mamilo, sai algum tipo de secreção, e não é leite, obviamente, é muito importante que você fale com seu médico também. Outro sintoma pode ser um inchaço na região de baixo do braço, da axila. Isso pode estar relacionado a algum tipo de tumor que já está subindo um pouco pelos linfonodos e está atingindo essa região das axilas. Então, se você tem um caroço embaixo da axila, quando você mexe o braço incomoda, parece que tem uma bolinha na sua axila, é importante que você também fale com o médico, porque pode estar relacionado a um tumor de mama também. Como eu te falei, um dos principais sintomas, né, também, porque é um sinal e é um sintoma, porque você sente o caroço ali, você vê o caroço ali, é algum tipo de caroço, nódulo, massa no seu seio. Nem sempre esse caroço vai ser um tumor, tá? Não, nem sempre isso vai ser câncer. Então, também é importante falar isso para não apavorar as mulheres. Muitas mulheres têm caroços, têm displasia mamária, tem algum tipo de massa benigna que se resolve naturalmente, e é importante que nesses casos você faça um acompanhamento. Qualquer tipo de mudança que você tenha no tecido mamário, é importante que você faça os exames que o seu médico terminar para verificar se esse nódulo está aumentando, se ele está diminuindo, se ele desapareceu. Isso pode estar relacionado a variações hormonais das mulheres e pode ser algo completamente benigno, nem sempre é câncer, mas pode ser. Então, qualquer mudança que você tenha na sua mama, é muito importante que você vá ao seu médico e faça os exames que ele passar para você. Existem alguns fatores de risco que é importante que você tenha em mente, preste atenção, porque, enfim, né, podem te colocar num risco maior para desenvolver o câncer de mama. Claro que é sempre bom falar que ninguém tem culpa de câncer nenhum, tá? É muito importante falar isso. Ninguém quer ter câncer, ninguém, essa pessoa aí tinha essa atividade, enfim, né, comia isso, fumava, tava pedindo para ter câncer. Pelo amor de Deus, gente, ninguém quer ter. E eu tô falando isso aqui só por uma questão de você prestar atenção. Se você, obviamente, puder mudar algum estilo de vida seu para minimizar os riscos, principalmente se você já tiver algum caso pessoal ou familiar,
vai ser melhor para você. Mas é só para deixar isso bem claro, tá? A gente não pode nunca culpar ninguém por qualquer tipo de doença. Temos que ser mais empáticos e mais humanos, porque o planeta precisa mais disso. Mas um dos fatores de risco está relacionado à idade. Isso é uma coisa que ninguém escapa, todo mundo envelhece. E os estudos já verificaram que os tumores mais invasivos normalmente acontecem com mulheres de 55 anos ou mais. Então, claro que a idade é um fator de risco, e se você tem mais de 55 anos, foi o que eu falei, né? Mais interessante que você faça esses exames com mais regularidade. Outra questão que é um fator de risco é o grande consumo de bebida alcoólica. A gente sabe que a bebida alcoólica pode mudar, inclusive, a sinalização de alguns hormônios, e isso pode fazer com que você tenha um risco aumentado de câncer de mama. Então, se você já tem algum histórico pessoal familiar e se preocupa, saiba que ficar abstêmia, né? Que se você parar de beber bebida alcoólica, vai ser mais interessante para você. Não só por essa questão do câncer de mama, mas por várias outras questões de saúde. Tem até um vídeo aqui falando o que acontece com o seu corpo quando você fica 30 dias sem beber, todos os benefícios que isso faz, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Existem algumas questões inerentes às próprias mulheres, e assim, que elas não têm o menor tipo de controle, né? A questão de bebida alcoólica, você pode ou não beber, né? Você pode escolher. Mas se você tem um tecido mamário mais denso, você pode ter mais risco de desenvolver câncer de mama, porque pode ser mais difícil do médico que faz o exame verificar algum tipo de modificação celular, algum tipo de nódulo. Então, as mulheres que têm tecido mamário mais denso têm que ter um cuidado maior e também fazer mais o autoexame, que isso pode ajudar, às vezes, no exame visual, né? De imagem, o médico não consegue perceber, mas a mulher palpa alguma coisa diferente e fala com o médico. Então, cuidado redobrado. E existe também alterações genéticas que acontecem com algumas mulheres, inclusive a Angelina Jolie foi um caso muito famoso, né, porque ela fez um exame genético, verificou que tinha 2 genes muito relacionados a um câncer de mama agressivo e ela optou por esvaziar a mama, retirar o tecido mamário, colocar prótese para evitar ter qualquer tipo de problema, porque a mãe dela já tinha tido. Então, essas questões genéticas e realmente inerentes à própria mama da mulher, infelizmente não vai ter como você mudar, mas é bom você ficar sabendo. Questões relacionadas também com a sua fertilidade podem impactar no seu risco de ter câncer de mama. Mulheres que ficaram menstruadas mais novas, que tiveram a menarca, né, primeira menstruação antes dos 12 anos, têm um fator de risco aumentado. E mulheres que tiveram a primeira gestação, né, que engravidaram mais tardiamente, também tem um fator de risco aumentado. No caso das mulheres, se você teve a primeira gestação com mais de 35 anos, claro que ainda é super jovem, mas já é um fator de risco aumentado para o câncer de mama também. Se você teve a menopausa depois dos 55 anos, isso também é um fator de risco para você. Então, toda essa questão de menarca, menopausa, pode ser interessante você conversar com seu médico para, enfim, né, ele te colocar em exames mais curtos para você sempre acompanhar melhor isso e ter uma melhor visão de como está a sua saúde, fazer outros exames complementares também. Além disso, terapia hormonal também pode ser um fator de risco para muitas mulheres. Então, tem mulheres que durante a menopausa sofrem muito, precisam de reposição hormonal, e nesse caso, algumas reposições hormonais podem aumentar o risco de câncer de mama. Se for necessário para você fazer reposição hormonal, pesa sempre o risco-benefício com o seu médico. Alguns estudos sugerem também que as mulheres que nunca engravidaram podem ter um risco aumentado de ter câncer de mama. E claro, né, se você já teve algum câncer de mama previamente, o risco de você desenvolver outro câncer de mama é maior do que uma mulher que nunca teve. Então, por isso que os exames sempre devem ser de acordo com o que o médico indicar em termos de espaço de tempo. Com relação à alimentação, a Sociedade Americana de Câncer sugere que a alimentação da mulher que quer prevenir, enfim, né, quer minimizar as chances de câncer, né, botando assim de uma forma mais certa, deve ser realmente focada em legumes, verduras, frutas, cereais integrais, com o mínimo possível de carne vermelha, de gordura saturada. A gente sabe que tem um papel muito importante com essa questão hormonal para muitas mulheres. E que deva diminuir também o consumo de açúcar. Isso está relacionado a um melhor prognóstico e uma menor chance de aparecimento de câncer. É claro que uma pessoa que se alimenta super bem não está imune a tudo, né? A gente tem que falar isso também, não é, enfim, né, um cartão verde que você vai ter na sua vida. Mas podendo minimizar essa chance, com certeza vale a pena. Lembra que eu tenho aqui no canal alguns vídeos falando mais sobre câncer, falando mais dos melhores alimentos para você consumir, para melhorar a sua alimentação, fortalecer seu sistema imunológico
dos piores alimentos que comprovadamente podem causar mais câncer, mais chances de você ter câncer. Vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, se você já teve câncer de mama, se você se preocupa com isso, se você já teve, conhece alguém que teve, se esses sinais realmente aconteceram com você ou com quem você conhece. Eu vou adorar ver o seu comentário, de repente você até fala de um sinal que pode ajudar outra pessoa. Então, escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Se você está passando por esse momento tão delicado na sua vida, te desejo muita saúde, muita força, fé, que as coisas se encaminham da melhor forma possível. Siga sempre as orientações do seu médico, faça realmente a medicação certa, a terapia certa, que Deus se encaminha de tudo. Muita saúde. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa, que vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. E se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida que aí você me ajuda também. Até a próxima. Tchau, tchau.